Boa tarde, olha aqui, ó. Depois de 2 semanas de férias, coisa inédita na minha vida, estou aqui prontinha para ouvir vocês. Inclusive, vim carregada de energia boa aqui para oferecer um atendimento gratuito, porque o coração aqui tá nessa vibração. Vamos ver quem de vocês também tá nessa vibração de vir aqui no palco comigo fazer contar a história do zumbido e ver no que a gente em grupo pode ajudar. Vamos lá? Então, enquanto vocês vão entrando aí, vão se cumprimentando, vão me cumprimentando, eu vou me apresentar para quem está vindo pela primeira vez, porque a gente teve muitas entradas novas nessas últimas 2 semanas. Eu sou a doutora Tanigan Sanches, sou médico otorrinolaringologista, com toda a minha formação acadêmica na Faculdade de Medicina da USP, e até hoje eu sou lá professora livre docente da disciplina de otorrino. Então aqui aos domingos, nesse bate-horário das 17 horas e 17 minutos, eu faço um dos meus trabalhos voluntários, que é ou uma sessão de perguntas e respostas, onde a gente deixa vocês livremente aqui perguntarem o que precisam e dou as melhores respostas, ou eu faço um atendimento surpresa gratuito de alguém que esteja nessa sintonia, de dividir a tela comigo e contar abertamente como é que está sendo esse zumbido, como é que está sendo o sofrimento, e dentro do que é possível fazer aqui com a aprovação do Conselho Federal de Medicina, a gente tenta ajudar no diagnóstico em algum direcionamento, sempre sem citar nome de medicamento por causa do perigo real da automedicação. Então, resumindo, fazemos o que podemos com o melhor coração aí que a gente tem. Então, eu fiz esse convite para vocês no Story, que quem quisesse, quem tivesse aí disposto e disponível para se submeter aqui a essa estrela, nós estaríamos esperando, tá? E eu quero aproveitar e agradecer, porque nada que é grande se faz sozinho. Quero agradecer aqui a presença da equipe de apoio, hoje composta por 3 fonoaudiólogas maravilhosas, sou fã das 3, a Flávia Santos, a Annelise Uliano e a Maria Cristina Coraza. Então vamos aproveitar quem tá nesse momento aí, ó, Cristina Coraza chegando agora, acabei de citar seu nome, minha filha. Vamos aproveitar nessa sintonia aqui, nesse alto astral, e ver quem tá nessa vibração de ser ajudado ou ajudada hoje, tá? Então, muita gente novinha entrando, eu quero deixar vocês à vontade, né? E que se candidate aqui a pessoa que mais estiver na vibração. Eu vou chamar aqui, ó, a Rita Moraes. Rita, vamos lá aproveitar essa. Precise desconectar e conectar de novo. Eita, peraí, deixa eu tirar o apoio. Enquanto você vai entrando, te mandei o convite. Vou arrumando aqui a parte. Aê, entrou de primeira, Rita. Tudo bem, querida? Tudo bem, doutora? Bem-vinda, bem-vinda. Peraí, agora deixa eu só arrumar a altura disso aqui, que fiz uma gambiarra e agora tô lidando com ela. De onde que você fala, Rita? Me conta. Eu sou de São Paulo, da Zona Oeste. Que pertinho que você É, tá. é, Pronto, é pertinho, doutora. deixa eu me achar aqui na ficha que eu vou anotar os seus dados. Tá bom. Tá empolgada? Ou tá com medo? Tá nervosa? Eu tô nervosa. Gente, meu povo, meus queridos que estão aí lendo e vendo a gente, vamos dar as boas-vindas para Rita, porque precisa ter um mínimo, né, de coragem, né, de desinibição para vir aqui conversar com a gente. Rita, a gente não morde. Se tem uma coisa que eu falo que esse grupo é acolhedor. Eu sou só a porta-voz do grupo. Mas se você já conhece a gente de outros carnavais, sabe que quem fica ali digitando é super do acolhimento. Você já conhece a gente de outros carnavais? Já conheço, eu tenho seguido bastante o tema do zumbido, Aham. e aí eu tenho visto bastante, eu tenho seguido vocês. Que bom. Então me fala quantos anos você tem. Eu tenho 49, vou fazer 50 anos esse ano. Ê, que idade bonita, né? É.
Me conta o seguinte, qual que é a sua profissão? Eu sou, eu trabalho com médico também, então eu sou secretária de médico. Secretária de médica. Deve ser uma vida louca, secretária de médica. É, eu trabalhei 10 anos com cardiologista e agora eu estava até dezembro com um endócrino que ele acabou fechando o consultório. Entendi. Então tá bom. Olha aí, não sei se você está lendo ao mesmo tempo, né? Enquanto você fala comigo, aqui as boas-vindas Eu tô vendo, sim, para você sentir esse acolhimento, tá? Porque tô aqui vendo. é tudo de bom. Sou tão orgulhosa de fazer esse trabalho voluntário. Grupo de apoio, na verdade, a gente já faz desde 99, né? Mas sempre foi presencial, com poucas pessoas, etc. E desde o comecinho do lockdown, tamanho desespero que virou, né? Muita gente começando com zumbido, gente que já tinha um zumbido, já estava acostumada até, mas deu uma piorada por causa do lockdown. E eu resolvi fazer esse trabalho voluntário aqui na forma das lives aos domingos, né? Então hoje é a live 218. Então, Hum, quase todos os domingos a gente está aqui tirando férias e feriados, né? Mas enfim, então é com o coração aberto que eu te recebo para que hoje você seja a estrela do dia, tá bom? Obrigada, doutora. Me conta uma coisa. A gente tem dois caminhos para seguir nesse tempo disponível aqui. Um é eu te ajudar na questão de descobrir o que você tem, tá? Fazendo eu mesma várias perguntas que me ajudam no raciocínio. Isso é o mais parecido que eu consigo fazer com o que é uma primeira consulta, onde eu Uhum, estou aqui de detetive, tá? Para uhum, descobrir o que pode estar acontecendo com as limitações que a gente não vai ver exames complementares. tá. O outro caminho, se você por acaso já sabe o que tem, já tem o diagnóstico, e simplesmente, entre aspas, é uma pessoa que não consegue melhorar e se sente afetada pelo zumbido, a gente pode fazer um outro caminho que é de deixar você falar e tirar suas crenças limitantes em relação ao zumbido. Você entende a diferença entre os dois? Entendo, sim, entendo. Qual você escolhe? Então, na verdade, eu só queria dar uma resumidinha rápida no que aconteceu, para até para a doutora entender o meu Então, caso. mas a resumidinha você vai dar. Mas o que você espera da gente? Uma ajuda no diagnóstico, porque depende de saber o que aconteceu, ou uma ajuda como se fosse uma sessão de desabafo? Não, uma ajuda no diagnóstico. Então, beleza. Então, eu vou te propor da gente fazer o seguinte. Uhum, Muitas vezes, quando as pessoas querem fazer a resumidinha, elas passam por detalhes fundamentais para mim. Então, se você não se importar, para a gente render aqui, eu vou te sugerir começar do meu jeito, porque eu uhum. preciso organizar o Sim, raciocínio. E tudo a bem. hora que eu organizar, você me conta aquilo que eu não te perguntei. Pode ser Tá assim? bom. Sim, ótimo. Outra coisa, tanto eu quanto o grupo vamos agradecer quanto mais sucinta você for em cada resposta, porque o que é? Nesse começo é só montar um quebra-cabeça, para depois Uhum. a gente olhar a figura inteira e aí sim a gente tem mais tempo de pegar os seus detalhes e passar para todo mundo que está nos assistindo, tá? Então pode ser estranho, mas eu vou te pedir para você confiar nesse comecinho, pode ser? Pode, Então lógico, pode ser vamos sim. lá. Vamos fazer a nossa melhor dupla para hoje. Então eu vou começar com três perguntas fundamentais. E quem nunca viu a gente aqui na live já vai organizando o raciocínio também. É junto com a Rita, vocês vão ouvindo o caso dela e vocês vão fazendo, puxando o que é útil para vocês. Então, Rita, há quanto tempo você tem zumbido? Em qual dos ouvidos e que tipo de som? Meu zumbido começou em 2012 e é um som de chiado 13 anos, um chiado em qual ouvido? direito. Ouvido direito. Perfeito. Então a gente já está vendo o quê? Um caso crônico, né? De 13 anos de duração. Agora eu vou buscar um pouquinho daquele começo dentro do que você lembra. Você acha que ele começou aos pouquinhos ou pá, abruptamente? Tipo, foi dormir sem ele e acordou com ele? Eu tive uma sinusite muito forte, entrei com antibiótico e tive no movimento da
Eu lembro como se fosse hoje, um movimento da cabeça, assim que eu comecei a tomar o antibiótico, ele veio. Tá. Então, você lembra o nome do antibiótico e quanto tempo você estava tomando Sim, ele para daí começar os zumbidos? lembro porque eu nunca mais tomei, o Cravolim BD. Opa! E acredite se quiser, é um antibiótico frequentemente usado por otorrinos, né? Para sinusites, otites, amidalites, justamente porque ele não costuma ser tóxico, ototóxico, tóxico para o ouvido. Então, bem interessante. Vamos esmiuçar um pouquinho mais esse meio de campo. Vamos, antes do antibiótico, vamos voltar para a sinusite. Você costumava ou costuma ainda ter sinusite de repetição ou é exceção na sua vida? Não, eu até hoje eu trato ela de uma outra maneira, né? Eu tomo muito pouco antibiótico hoje, então eu lavo bastante o nariz. Acho que nesses 13 anos, acho que tive umas crises de sinusite, poucas, mas assim, muito, quase não tratei com antibiótico. Fiz tudo para não entrar no antibiótico, porque existe o medo. Tá. Peguei medo. Então, mas de qualquer jeito, me corrija se eu estiver errada, você é uma pessoa com sinusite de repetição. O que mudou é o Sim, jeito de tratar. isso, Perfeito. isso. Tem um lado do nariz que é pior para você respirar normalmente, ou que você tem essa sinusite mais atacada, que você vê que desce mais secreção, ou que entope mais, ou os dois são iguais? Não, os dois são iguais, mas é de entupir mesmo. Não é de escorrer, não. É entupir. Eu fico toda congestionada Tá, mesmo. tá. Ok. Tem horas que você respira bem dos dois lados, ou ele sempre tem algum grau de dificuldade de respirar? Não, eu respiro bem. Tá. Ok, perfeito. Então, naquela fase, lá em 2013, você estava com um desses quadros, né, que você está dizendo Sim. que é sinusite. Uhum. E quanto tempo de sinusite você estava para daí entrar com o Clavulim, para daí ter zumbido? Você consegue lembrar essa linha do tempo? Consigo. Eu estava bastante tempo já com a O sinusite. que é Aí eu bastante fiz, tempo? O que é acho que bastante tempo? eu já devia estar uns 10 dias já com a sinusite. Já estava bem ruim quando eu fui fazer os seios da face, quando eu fui fazer a Perfeito, ressonância. perfeito. Eu fiz, aí eu fui no otorrino, aí ele me entrou com o Cravolim, e no mesmo dia que eu tomei o Cravolim, eu tive o zumbido. No Foi assim, primeiro comprimido? no primeiro Tá. comprimido dele. Então, eram 10 dias da doença para o primeiro dia de comprimido. É bem uma história de ototoxicidade mesmo, embora surpresa, né? Porque não é o antibiótico mais potente para fazer isso. Tá, então um dia. Ok. E desde sempre o zumbido foi só à direita ou você chegou a ter um período do bilateral para depois um melhorar e ficar só à direita? Então, doutora, eu vivi esses anos todos com ele só do lado do direito e já tinha me adaptado a ele, baixinho, ele estava ok para mim. É como se ele não existia. Eu, assim, no começo eu fiquei louca, Perfeito. quase pirei de verdade. Mas, assim, eu tive bons profissionais na época, junto comigo. Eu fiz todos os exames que a doutora imaginar, pesquisei tudo, assim, eu gastei absurdamente, fiz tudo. Só não coloquei um aparelho. O resto que a doutora imaginar, eu fiz tudo. E vivi com ele, assim, porque depois eu não sei se meu cérebro acostumou, se eu cheguei numa conclusão, eu ia viver com aquilo, ou eu ia morrer. Então, foi aquela coisa assim, pã. E aí, o que aconteceu agora é que faz 20 dias, depois de todos esses anos, ele, um dia, sentada na minha sala, sem nada, veio um pico enorme, ele aumentou, e aí veio no esquerdo junto. Tá. Então, peraí, que a gente tem muita coisa aqui para decifrar juntas. Vamos lá. E vamos movimentar o pessoal que está aqui com a gente também, tá? Quem de vocês, como a Rita, tem um zumbido de mais de 10 anos? Vai escrevendo eu, 12 anos, 15 anos, etc. De mais de 10 anos. Quero muito saber isso aqui enquanto eu estou estruturando como que eu vou contar para vocês o que eu já entendi.
É lógico que quanto mais longo é o tempo de existência de zumbido, quando a pessoa chega para uma primeira consulta, mais a gente tem que elocubrar sobre o que aconteceu lá no comecinho e o que veio acontecendo até chegar no dia de hoje, tá? Então são Uhum. 13 anos. E olha o que a Rita está contando. Apareceu o zumbido abruptamente depois desse primeiro comprimido do Clavulin, deu uma reviravolta na vida dela, uma super repercussão, fez um monte de investigações e ao longo do tempo a repercussão foi diminuindo progressivamente até chegar numa certa base de estabilização, certo? E Certinho, isso daí mesmo, doutora. há 20 dias para um zumbido que é considerado uma sequela, uma cicatriz do uso do antibiótico, ou seja, não era esperado que tivesse piora disso, não. Há 20 dias, 13 anos depois, ele teve um pico de piora à direita para daí aparecer do outro lado. Isso Então, se mesmo. por acaso, deixa eu só ver aqui se alguém respondeu, aqui, ó, que tem zumbido há mais de 10 anos, ó, bastante gente aqui, né? Suzane, Literatura na Varanda. Ai, que nome de Instagram ótimo, Literatura na Varanda, que coisa, que paz. A Val, a Rose, a Jussara, a Maria Rita, a Marta. Então, vamos lá. Qual que seria a história natural do zumbido, Rita? Rita e todo mundo. Para quem não trata, ó, começou com zumbido aqui no passado, passado, presente e futuro, tá? Começou com zumbido aqui no passado e sei lá por que motivos ficou sentada no sofá sem atitude, tá? Então, a enorme maioria dos zumbidos tem tendência à estabilização ao longo do tempo. A maior probabilidade nasce assim e fica assim. A segunda maior probabilidade nasce assim e diminui ao longo do tempo. Diminuir como seu, tá? Diminuir e ficar estável, ou acredite se quiser, diminuir ou quase zerar a ponto da pessoa, às vezes, não saber se ela estava com zumbido baixinho ou se ela estava sem zumbido. É tão interessante quando a gente ouve esses relatos, a pessoa fala, eu não sei se eu tinha ou não, mas eu não percebia, tá? Então, a menor das probabilidades é o zumbido que nasce assim, sair crescendo. Ainda mais depois de 13 anos de estabilidade, porque ele estava na maior probabilidade. Ficou assim, diminuiu, ele estava na Baixinho. segunda maior probabilidade. Diminuiu e daí deu uma explodida, tá? Então, o que fica óbvio para mim? Quem fez explodir não tem nada a ver com quem fez nascer. Nada a ver, tá? Então, o Clavulin foi culpado pelo aparecimento do zumbido. E a menos que você tenha tomado ele de novo, há 20 dias atrás, não pode ter nada a ver. Então já tá aí a primeira coisa, a primeira pergunta nova para a gente fazer. Ué, se nesses 20 anos, 13 anos, ela conseguiu uma estabilidade, quem que é o culpado por te desestabilizar daquilo que era uma conquista? E a estabilização do zumbido costuma ser uma conquista duradoura. Pode ter altos e baixos, assim, ó, quando eu estresso, quando eu como, quando eu bebo, quando eu aperto o dedo. Claro que pode. Mas sair dando uma explodida e pegando o ouvido contralateral há 20 dias, já fica com essa mensagem. Aliás, todo mundo já me causou estranheza. Então, tem coisa aqui para a gente escarafunchar nesse meio de campo. Agora, eu queria, Rita, que você traduzisse o seu incômodo em números. Então, de 0 a 10, quanto te incomodou o zumbido quando ele nasceu, que foi aquele fuzuê? Quanto ele incomodou quando ele ficou estável, baixinho, que você falou que estava adaptada, e para quanto ele passou a incomodar nesses últimos 20 dias? Entendeu minha pergunta? Entendi. No começo, doutora, era 10.
eu não fazia mais nada. Eu vivia pro zumbido. Ele, assim, foi uma coisa enlouquecedora. Eu não sei explicar o que é sentir isso. Eu fazia audiometria toda semana, porque as pessoas falavam, você vai ficar surda, não sei o quê. Então me incomodava muito, mas eu não sei, eu tirei forças e eu falei, meu, eu não vou usar nada disso, eu não tenho nada, isso vai sumir, e não sei, de repente eu comecei a perceber que ele estava baixo. Tanto é que nos últimos tempos eu só escutava ele quando eu ia dormir, e se realmente eu parasse e falasse, eu vou escutar. Aí eu escutava. Se não, vida que segue, eu nem lembrava. As pessoas falavam, doutora, porque eu sempre segui, né? Porque há 13 anos atrás é muito diferente do que a gente tem hoje, as pessoas falando de zumbido. A gente não tinha isso. Era muito difícil a gente ver a doutora, essas lives. Não tinha, não tinha. Hoje a gente tem muita gente falando sobre isso, muita informação, muita coisa errada, mas muita coisa boa. E quem já teve, sabe tirar o da frente o que é. As pessoas estão falando, não, isso aí eu nem vou assistir porque não vale a pena. Não, eu vou nessa porque o que ela está falando é uma coisa legal, então eu vou assistir. Então eu fiquei daquele jeito. Aí eu fiquei esses 3 anos com ele baixinho. Agora, Três doutora, anos, os últimos 3 anos que ele ficou baixinho? Ou não, ele 13? ficou esses. Eu fiquei os primeiros 2 anos com ele muito ruim. 10. Tá, Aí eu nota fui 10. sentindo, diminuindo, fiquei até agora, esses 20 dias atrás, com ele baixinho. E E foi tem assim, o baixinho era quanto de 0 a 10? Usa a mesma escala para a gente ter o mesmo parâmetro. o É, baixinho, de 0 a 10 o te baixinho. incomodava quanto? Tipo, 2 é baixinho, dois, eu não escutava quase. Sim, o zero Hoje eu não tô. é nada de incômodo e o 10 é insuportável. Isso, Então, então eu de tava 10 ele baixou para dois. 2. Isso, dois. Excelente. Vivia E aí, muito bem. tá? E aí ele piorou a 20 dias, ele foi para quanto? Doutora, nove. Que nem agora eu tô falando com a doutora, ele tá aqui. Eu escuto nitidamente. É uma coisa assim que me dá alto, alto. E assim parece que às vezes ele tá todo na cabeça, eu não consigo mais identificar de tão alto que tá. E eu gosto de assistir televisão, eu não consigo, porque assim, eu tô colocando no 40 e o negócio tá alto. E é difícil. Então, peraí. Assim, Então, vamos ver no que a gente consegue te ajudar com essas informações que você está aqui soltando para a gente. Então, deixando aqui bem claro a minha surpresa de te ouvir, numa piora abrupta, bilateral, agora dessa vez, vamos lá ver os acompanhantes do seu zumbido. Então, para quem fala assim, eu coloco o volume da TV no 40, me vem a sensação de que você está precisando de mais volume para ouvir. Então, a minha pergunta: você percebeu alguma perda de audição? não, não perdi. Escutando, não. Na minha audiometria, eu fiz a última que eu fiz foi em 2023. Tem uma perda, mas era muito parecida com quando eu fiz lá em 2013. Pouquíssima coisa. Então, quando eu fiz em 2013, já tinha uma perda pequena, mas eu também sempre escutei bem. E agora, em 2023, eu fiz uma, tinha um pouquinho mais só, mas também pouca coisa. Eu fiz exatamente porque eu estava no estado gripal. Aquele negócio digital, e acabou, o otorrino pediu, eu fiz. E agora eu não fiz ainda. Eu marquei para outra semana uma nova audiometria. Mas eu escuto bem. Fundamental fazer uma nova audiometria, flagrando esse momento da piora do zumbido. E principalmente num zumbido que, como eu falo, assim, é uma informação muito preciosa saber que você teve um zumbido baixo por um tempo prolongado. Então, quem é que desestabilizou ele para 9? De 2 para 9. Se você, né, saiu do 10, Isso. ficou, né? Então tem algum mistério aí, com certeza. A audiometria é o primeiro exame. Quanto antes você for buscar, melhor. Por quê? Você está me contando que da época do aparecimento do zumbido, pelo jeito você não tinha audiometria antes, você, na época que você fez em 2013, já tinha uma perda. Pequena, X, que você não percebe, Y, que estava estável até 2023. Você sabe se essa perda era bilateral ou se era só do lado direito? Não, era dos dois. Tá, Dos dois, perfeito. bilateral. Então, uma perda bilateral que você não percebia e um zumbido só do lado direito. Então, a princípio, o Isso. zumbido não combina com a perda, porque para combinar, o zumbido tem que ser igual à perda, tá? Mas o que acontece?
como não é esperado piora de zumbido assim, a gente sempre tem que pensar na possibilidade de uma perda, ainda mais súbita, assim, uma piora súbita, de uma perda de audição súbita, que se for só em agudos e só de um lado, do outro lado, por exemplo, às vezes passa batida. Às vezes passa batida. Então, não é uma coisa para você bobear em relação a essa recaída do zumbido. Quanto antes você fizer uma audiometria, melhor. Fica com isso. Se puder fazer, além da audiometria, uma acufenometria, que precisa daí ser com fono bem formada nisso, tá? Porque a acufenometria é como se fosse o retrato falado do zumbido. Então, a Hum, gente vai ver que frequências da audição a pessoa tem alguma perda, e num primeiro momento não interessa se ela está se incomodando ou não. Eu preciso saber, tem ou não tem, e quais as características desse zumbido bilateral na cabeça, como você falou de vez em quando, para ver se dá matching entre as coisas ou ver se não dá match. Então, a cufenometria é que nem um retrato falado de algum suspeito que foi visto e é outra pessoa que não viu que tem que entender, tá? uhum, No caso, o seu médico, uhum. tá? Então, a ideia é que quanto mais refinamento a gente tiver das características do zumbido e não só do seu sofrimento, melhor para tentar ver quem que é o vilão dessa recaída de 20 dias atrás. Tá fazendo sentido para você? Tá? Muito, muito. Uhum. Então, isso aqui é fundamental. Me responde se, desses 20 dias, você também está tendo outros sintomas, como sensação de ouvido tampado, que nem a descida da serra, ou que nem uma pressão que vem de fora para dentro. De Não, dentro para fora, desculpa. eu senti ele tampado, mas bem pouco, Os dois, o direito. o direito. Uhum. Você teve algum quadro de sinusite, de rinite ou de gripe um pouco antes desse zumbido aparecer? Isso eu não lembro. Antes dos 20 dias, eu não consigo lembrar. Não, acho que Seria não, mais doutora. provável você lembrar se você tivesse tido. É, então eu não tive, porque quando eu tenho, eu já pingo remédio no nariz, já tenho aqui marés e não sei o quê, porque eu já vou no nariz, já tenho aqueles. Porque eu fujo do antibiótico. Eu faço qualquer. O antibiótico da minha vida só entra se eu não tiver no jeito mesmo. Sim, é a última opção. Já entendi. Gato escaldado tem medo de água Ah, fria, né? Vai então eu acho ficar que eu como não última lembro. opção. É, se eu tive assim, eu não lembro. Tá. Então vamos lá. Você tem alguma desconfiança, mesmo que seja daquelas coisas esquisitas? Ah, mas não deve ser. Mas passou pela sua cabeça alguma desconfiança entre questões físicas, nasais, que pelo jeito não, odontológicas, de cervical, emocionais, digestivas, ou você tá perdida? Eu tô perdida, assim. Eu tive algumas perdas no final de ano meio emocional que mexeram muito comigo. E aí eu também, não sei, eu comecei, tipo, eu escutei muitas pessoas falar em relação ao açúcar, e aí eu comecei a associar o que eu tinha feito naquela semana, se tinha Isso. alguma coisa a ver com açúcar, o que eu comi naquela semana. Doutor, assim, eu tô perdida, eu não tenho um norte, tipo, pode ser isso, eu não tenho, eu tô assim, eu não sei, de verdade, eu Então, não mas sei. você não teve uma mudança. Você falou, eu ouvi falar do açúcar, mas se você olha para a sua história, você não tem uma ingesta de açúcar aumentada pré-zumbido, pré-recaída do zumbido. Não, Tá. não, eu fiz meus exames em janeiro, tava tudo ok, assim. Meus hormônios, né? Porque eu já tô com 49, então já no limite do climatério, mas não estão ainda totalmente baixo. Então, assim, Me não sei, conta, doutora. me conta se você está tendo alguma dor nessa região aqui de cabeça e pescoço, Agora você me principalmente falou mais do lado isso, direito. doutora. Tô tido eu não tinha prestado atenção, se você não tivesse me perguntado. Eu tô tendo uma dor aqui, ó, bem aqui. E essa semana eu senti ela aqui no pescoço e ela para aqui, ó. Uhum. Tá, então no topo e aqui na cervical, sem irradiação aqui para os Não, não tem ombros. para os ombros, Tá. só cervical, e aqui você me falou isso e eu tive, inclusive eu até tomei um anti-inflamatório. Hoje? Não, tomei
Quando eu tive Quando essa dor, acho tá, que terça ou vou, quarta-feira. vou mudar a pergunta. Quando você tomou o anti-inflamatório, você deve ter melhorado da dor. A minha pergunta é: você sentiu a piora do zumbido abaixar, pelo menos em parte, com a dor indo embora? Não, não. Tá, perfeito. E quando foi a última vez que você fez exames de sangue? Mais ou menos? Fevereiro. Em Fevereiro eu fevereiro. fiz todos. Então, também longe da recaída que foi agora em maio, né? Ok, então eu vou sugerir, de fato, bom, o exame físico para algum otorrino presencial, a audiometria de preferência com a acufenometria e os exames de sangue pelo menos. Dependendo do que mais que ele olhar, talvez precise ir para algum exame de imagem, tá? Uhum, Mas tá. não fica paradinha, sentada no sofá, como eu falei lá no começo, né, de dar o exemplo, esperando porque uma melhora espontânea, porque tá fora da curva essa recaída depois de anos de estabilização. E além do mais, está também desproporcional o nível 2 de incômodo que você conquistou, excelente, né? Isso mostra para muita gente que sofre o quanto, por mais que todo mundo tenha o sonho de consumo de curar do zumbido, não é necessário curar para ser feliz, né? Se as pessoas abaixam o incômodo de 4 para menos, muita gente tem essa fala que nem você, assim, vida normal, Vida quando normal eu muito, tinha. vida normal, quando muito eu percebia de noite no silêncio. Tá? Agora, de 5 para mais, normalmente é algo com mais potencial de incômodo. É Mas, de muito. qualquer jeito, como eu falei, além da cronologia, o pulo de 2 para 9 não me soa algo nem perto de ser natural. Então, tem dois fatores aí para eu estranhar bastante, tá? Agora, tem causas simples, como alguns distúrbios de alimentação, alguns distúrbios de vitaminas e minerais, alguns distúrbios odontológicos, musculares ou de postura, que, assim, por mais que piore, a hora que identifica, com o tratamento adequado, consegue melhorar de novo o zumbido. E depois, na sua linha do tempo, se ele voltar a ser 2, é como se vou resumir aqui. Você teve ele alto, ficou um tempão com ele baixo, teve ele alto e pode voltar a ter ele baixo um tempão. Então, no frigir dos ovos, na linha do tempo, depois que descobrir essa recaída e tratar, pode ser que seja um parênteses aqui, esse período de 20 dias que você está passando, porque ele vai ser permeado por um períodozão, de novo, de zumbido nota 2. Veja se faz sentido para você. Faz, Tá. faz sentido. Agora, outra coisa. Você mencionou, eu tive perdas importantes no fim do ano. A gente acabou de entrar em junho, tá? Uhum. O sentimento, então assim, tem um semestre de diferença quase entre a perda e a piora do zumbido. Então, o que eu quero que você conecte aqui com o coração agora, tá? Você acha que o sentimento da perda lá, dezembro, novembro, no fim do ano, tá perdurando igual até o momento? Ou você teve a perda, e o sentimento de perda, o luto, o que quer que seja, e hoje você já tá melhor daquela perda? Então, eu pensei bastante nisso. Não, eu estava melhor. Eu estava melhor, sim. Se isso tivesse acontecido em dezembro, janeiro, o zumbido mais alto, eu ia falar que estava relacionado a essa perda. Mas não, eu consegui Elaborar. ficar bem. Elaborar. Beleza, então é mais um dado que, a princípio, pela conversa que a gente consegue ter, também não encaixa, certo? Tá. Uhum. Se a gente for pensar no climatério, que com certeza é uma opção, você acha que além da piora do zumbido, você tá tendo algum outro sintoma compatível com o climatério? Então, eu até estive na ginecologista, já conversei com ela sobre isso, que eu já fui atrás. E assim, não, eu tive uns calores que eu até achei que era os calorzãos, né? Porque eu tava entrando, mas quando mudou o tempo, quando veio o tempo, melhorou aquele calor e a gente entrou nessa fase mais friozinha, aquele calor também foi embora. Então a gente tirou essa relação. É, doutora, porque eu já fui fuçando, né? Eu comecei já a fuçar. Ótimo! Então,
Então, aquele calor que eu achei que podia ser do climatério, não, já saiu. Eu não senti mais, não tive mais. Então, era exatamente por causa daquele calor mesmo, que estava aquele abafado, aqueles 30 graus que a gente estava vivendo. Ok, porque agora eu já não sinto mais. E outra coisa, porque como eu trabalho, eu tive esse zumbido, e aí eu comecei a trabalhar muito minha cabeça. Então, eu não tento esse zumbido, eu não tento que nem eu vou deitar. Ele tá aqui, ele tá altíssimo. Mas eu não coloco nenhum som para eu abafar ele. Eu falo, não, eu vou dormir com esse zumbido. E aí, se eu percebi isso, então eu deitei, ele tá aqui. Eu durmo normal com ele. Tipo, eu vou dormir, eu trabalho minha cabeça para isso, eu durmo. Eu só não posso acordar de madrugada. Porque aí ferrou. Aí ele escutei ele, esquece. Aí eu vou acordar às 5 da manhã, não durmo mais. Mas senão eu durmo bem. Então, eu voltando por conta para chegar no assunto da menopausa, até por conta do sono, porque eu achei, Isso. não, então estava relacionado mesmo ao calor, porque agora eu durmo Uhum. bem. Então eu não tô tendo aquele calor tal. Então estava relacionado ao calor mesmo e não ao climatério. E Tá. agora em agosto até vou fazer repetir de novo os exames da menopausa, né, para ver. Então eu tô nesse, graças a Deus eu tenho pessoas assim, acho que também porque eu trabalhava com médico e tal, eu tenho pessoas que assim do meu lado que estão me ajudando em relação a isso, porque todo Ótimo. mundo viu meu desespero, né? Porque quando você tem um zumbido aí quietinho, tal, e esse negócio explodiu, e eu explodi junto, eu fiquei louca, eu falei, meu, e aí você escuta, não, pode ser da menopausa, pode ser do pode ser do açúcar, pode, você começa a pirar, eu falei, não, peraí, deixa eu separar e procurar os profissionais que podem me responder certo isso. Então, eu tenho uma ginecologista que está me acompanhando com isso, e aí eu tenho um Ótimo. otorrino, que ele não é a especialidade, ele não é zumbido, mas ele me dá um norte, assim, olha, vamos fazer, vamos ver, né, as causas direitinho, tal. E eu tava tomando Labirin para ver se melhorava. Ah, doutora, eu tive, antes do zumbido, várias crises de labirintite. Informação fundamental. Tá vendo? É Fundamental. porque eu lembrei do É, labirinto. uhum. Então, na verdade, a questão que eu estava falando, nunca é só zumbido. Aí eu te perguntei, né, de perda de audição, de ouvido tampado, mas não te perguntei especificamente de outras coisas como tontura e incômodo com sons, né? Então, se você estava tendo crises de tontura, pelo motivo que for, a tontura faz parte, né, a tontura do labirinto faz parte de uma estrutura anatômica que é frente e trás com a estrutura que gera zumbido e alguma perda de audição, né? São as duas partes do ouvido interno, tá? Então existem agressores do ouvido interno que podem afetar direto a parte do labirinto e daí dá só tontura, principalmente rotatória. Existem agressores que podem pegar só a parte da frente, a cóclea, e dar algum grau de perda de audição ou algum grau de zumbido. E existem agressores que já atacam as duas partes. Dão tontura, dão zumbido e dão alguma perda de audição, em graus variados, mas um conjunto de sintomas. Então, nunca é só zumbido. O fato de cronologicamente, depois de um tempão de descanso desse zumbido que foi infernal, virando dois, você recomeça a piora com tontura, para mim já fez muito sentido. Tem um agressor na jogada que desta vez, antes de cutucar a parte da cóclea, foi cutucar a parte do labirinto, tá? Eu fiquei. Então aí faz muito sentido, porque não pode ser da coisa do Clavulin. Isso aqui tá claríssimo. Então você vai ter que investigar ali com a sua equipe o que é que poderia já estar acontecendo, que você estava manifestando a tontura, que você estava usando o labirinto, mas mesmo assim você evoluiu com uma piora do zumbido velho e o aparecimento do zumbido novo, A tá? única E pelo jeito coisa, tem... Oi, fala. desculpa, doutor, te cortei. A única coisa que quando eu tive a alta do zumbido, eu já estava há 20 dias sem tomar o remédio, há 20 dias já sem a tontura. Então eu vim com bastante tontura mesmo, acho que eu fiquei uns 3 meses tomando labrinto de crises de tontura, e aí eu parei, aí eu melhorei e parei.
E aí, depois que eu parei o labirinto, foi depois, já uns 20 dias sem tomar ele, que veio o zumbido. Não foi os dois Não, juntos. Tanto é que eu não tive mais tontura. perfeito, perfeito. É, não foi os dois juntos, mas a tontura, você era de ter tontura antes? Não. Então, é isso que eu quis dizer. A tontura é um sintoma recente. Nem sempre vem assim, ó, vem a tontura e o zumbido junto. Mas Hum, agora, na sua recaída, você começou a ter um outro sintoma que você não tinha no não. seu período de acalmia. E é justo um sintoma da parte anatomicamente conectada, né? Porque ambas as partes fazem parte ambas as partes, a da frente e a de trás, são parte da orelha interna, né? Do ouvido interno. Então, isso me parece alguma coisa bem conectada cronologicamente. E às vezes é o que você vai ter que ver, e eu sugiro que no exame de sangue, você não se paute só no jeitinho que você me falou para outra resposta ali. Não, minha glicose estava normal. Existem pessoas com alteração do labirinto e alteração do zumbido, mesmo com a glicose normal, mas sim por causa dos picos de insulina que o corpo faz quando a pessoa come carboidratos de um modo geral, tá? Principalmente carboidrato simples. Pode ser um doce, pode ser pão, pode ser macarrão, pode ser refrigerante. O pico de insulina não é flagrado no exame de sangue de rotina, que você vê a pessoa lá com 8 horas de jejum, tá? Então, 8 horas de jejum depois de um pico e um desbalanço da bioquímica do ouvido, às vezes você flagra a glicose normal e você fica achando que tá tudo certo. Só que Não tá. no período entre comer e dosar, teve bagunça não flagrada, tá? Então é um engano muito grande. Eu tô te falando porque essa é uma causa comum de tontura com zumbido, tá? Não sei se é a sua, mas é um engano muito comum a pessoa falar, achar que o que ela come tá bom só porque a glicemia tá normal. Por mais que a glicemia normal seja encarada até 99, né? A ideia é que quando já passa de 90, a gente fica de olho, porque o ideal da glicemia da faixa de 70 a 99, o ideal é estar entre 80 e 90. É uma glicemia de segurança. Fora isso, a gente precisa olhar a hemoglobina glicada, que é a pista que mostra pra gente como tá a glicemia nos últimos 3 meses antes da coleta. Então, é um exame bem mais fidedigno desse metabolismo de carboidrato. Eu, particularmente, gosto de pedir a insulina de jejum também. Normalmente, a insulina que bagunça é a da pós-alimentação e, às vezes, a de jejum tá normal. Mas, mesmo assim, eu gosto de pedir a insulina de jejum nos exames de sangue, tá? Então, tem Uhum. várias coisas. Pode ser de cervical, pode ser da alimentação. Pode até ser uma coisa odontológica, mas vale muito a pena você fazer a investigação. Se você não sentir firmeza num otorrino que não tem familiaridade, de você ficar de orelha ligada, tá? É que nem me procurar para perguntar de rouquidão ou de nódulo de prega vocal. Eu não sou especialista, sou ciente que eu não sou especialista e eu encaminho para quem é. Então, na vontade de ajudar, que você está tendo isso, você está tendo ajudas, inclusive ficou confusa, que um fala isso, um fala aquilo, um fala aquilo. Isso aqui é boa vontade das pessoas de te ajudar. Mas, de fato, a falta de experiência, ou cada um falar uma coisa, pode se transformar em algo ruim para você, que é e agora? Tô perdida com tanta coisa. Fico perdida se ninguém fala nada, mas fico perdida se as pessoas falam coisas discrepantes, tá? Uhum. Então, começa com a equipe que você tem. Não sentiu firmeza, eu não acho que é para você ficar esperando, tá? Aí sim, vale a pena você ver alguém que possa te ajudar de uma outra maneira. Vai do seu feeling, tá? Vai Uhum. do seu feeling. Mas fica com essa minha surpresa, tá? E muitas vezes a outra coisa é muitas vezes, quando as pessoas têm tontura, elas só se preocupam em tomar um remédio que acabe com a tontura. É o mesmo pensamento da dor de cabeça. Estou com dor de cabeça, vou pegar uma Novalgina, uma Neosaldina, um paracetamol, alguma coisa assim. Vou acabar com a dor de cabeça, porque ela enche a paciência.
tá? Só que a tontura tá ali sinalizando pra gente o quê? Tem alguém agredindo esse labirinto. Aí, se eu tiro o sintoma, por exemplo, como você fez com o labirinto, que sumiu, não necessariamente eu tirei o agressor, a mão que bate. Então, além de eu estar exposta a uma recaída de tontura depois que eu tiro o medicamento, o agressor pode pegar outra parte do ouvido e ou piorar a audição ou piorar o zumbido. Então, para gente que, né, entende as coisas de uma maneira integrativa, sempre é importante saber quem que é a mão que bate. O ouvido está aqui. Quem que é a mão que está batendo? Seja na parte da cóclea, seja na parte do labirinto, tá? Porque só tomar remédio não tira a mão, tira a dor do sintoma. Tá fazendo sentido isso para você? Tá. Gente, tá fazendo sentido para vocês também, tá? Porque eu sei que a busca pelo jeito mais fácil, que é de medicar o sintoma, é algo que a gente, médico, foi acostumado. Qual que é o remédio que eu posso dar para passar a gastrite do paciente? Ué, então toma um remédio para tirar a gastrite. Ué, mas quem que está batendo no estômago? Qual que é a mão que está fazendo o estômago ter gastrite? Não vai tirar essa mão da jogada? Entende o que eu quero dizer? Tá? Então, por isso que eu gosto muito dessa investigação, que é cadê o culpado? Não é só como tira sintoma. Ô, E isso doutor, faz parte da medicina integrativa. Acha o ou os culpados, que daí é para você tentar se ver livre dos sintomas por mais tempo, tá? E não pelo tempo que você é orientada a tomar um remédio X. Tá fazendo sentido? tá fazendo. Que bom. Tá Então, fazendo sim. Então a doutora, segunda-feira. Ah, então a doutora se orienta a repetir, fazer os exames de sangue novamente, uma audiometria, e aí tirar levar da frente, né? para o seu médico ou para qualquer outro, alguém que você sinta confiança. E aí, isso aqui já está mostrando suspeitos ou eu preciso ir atrás de investigação? Pequenas mudanças de audição, mesmo que você fale assim, mas eu não estou sentindo falta. Elas podem estar relacionadas com essa surpreendente piora que você está tendo. E fica com essa palavra. Surpreendente para o meu ponto de vista, porque são poucas coisas que me assustam. Eu já sou dessas que fala assim, acho que eu já vi de tudo, tá? Ficar esse tempão no 2 para pular para 9 tem que ir atrás, não é só encontrar o remédio que vai abaixar isso daqui. Tem que ir atrás, porque pelo jeito você está vulnerável a alguma coisa que a gente não vai saber aqui. Vai precisar dos exames complementares, tá? Uhum. Tá. Então, ó, Ô, tem uma. doutora, Pode falar. e aí, quando tem quando tem esse aumento, eu consigo de novo voltar? Ele Ele baixa de pode novo? abaixar, depende da causa e depende do tratamento. Lembra que eu falei na sua linha do tempo, né? Por mais tempo, vamos pensar 20 anos, pode ser que essa recaída seja um parênteses que depois você nem vai lembrar. Mas eu não Deixa eu ver. recomendo, com tontura na jogada e uma piora de 2 para 9, não é de 2 para 3 ou para 4. Não, é muito alto, é muito É uma alto. baita de uma piora. Eu não recomendo que você fique esperando melhorar sozinha, tá? Porque me parece um negócio completamente fora do habitual que causou o zumbido lá atrás, que foi um medicamento tóxico, tá? Então eu Uhum. gosto de precocidade na investigação do aparecimento do zumbido, do aparecimento da recaída. Então poder diminuir, claro que pode, tá? Mas eu acho que vai depender de uma proatividade sua e da sua equipe de que é que eu vou fazer para descobrir, ó, a mão que bate, né? E como é que eu vou lidar com esse tratamento. Por sorte, você tem sorte que eu falo assim, você tem um passado que pode ser benéfico para você. E me entenda bem. Para quem já vivenciou o desespero há 13 anos atrás, né? Há 12 anos atrás. E daí você viu o zumbido abaixar e ficar baixo. É claro que agora é um desespero de novo, mas você é a pessoa que tem que ter na memória isso aqui, ó. Eu já passei por isso e eu consegui. Então tem tudo para você conseguir de novo. A única coisa que eu vejo no seu discurso
que mesmo que a gente ficasse na live conversando até meia-noite, este é um caso que eu não vou descobrir só de conversar. Não vou. Entendo, não Porque entendi. porque o suspeito deve estar escondido no seu conjunto de exames complementares, tá? Então é nesse sentido que eu quero te deixar animada, porque você já viu esse filme antes, mas motivada para proatividade. E não ficar só investindo qual é o novo remédio que eu vou tomar, né? Seja o labirinto, seja outro, para baixar. Quero você descobrindo quem é que é essa mão aqui que tá batendo. Não, é mesmo porque eu vi lá há 13 anos atrás, eu vi que remédio para mim não resolveu. Ele abaixou porque tinha que. Foi um conjunto de coisas assim. Eu trabalhei isso, porque senão eu ia enlouquecer, e aí eu tive. Eu não tomei um tempo uns antidepressivo na época, para eu conseguir dormir naquela época. E é isso. Então, isso me ajuda, é verdade. Tudo que você está me falando hoje, eu penso assim. É muito engraçado. Eu falo, gente, ele não precisa assumir. Ele pode... Eu brincava, porque antigamente eu falava assim: ah, meu amiguinho imaginário está aqui. Tipo, ou, então eu falo, ele pode ficar aqui, mas desde que eu não escute, ele fique baixinho que nem ele era. Eu já fico contente. Ele não precisa assumir, tá aí, tudo bem, mas que ele fique baixinho. Se for um 3, tô no lucro. Desde que eu tenha, consigo ter vida, porque eu não consigo. É uma coisa que realmente hoje eu tô falando, ele tá aqui, eu tô ouvindo. E assim, às vezes eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, pra ver se eu não vou ouvir. Então eu acordo, vou fazer umas coisas pra não. Mas eu falo, meu, caramba, ele tá alto mesmo, porque eu tô fazendo as coisas e tô escutando. Tento tirar o foco, porque. É difícil, né? A doutora sabe, quem tem, só quem tem, é difícil, mas eu acredito que eu vou É. passar e eu acho que ajudou bastante. Eu vou seguir essa linha de estar fazendo a insulina, esses que a doutora me falou, são diferenciados, vou estar fazendo a audiometria e vou investigar sim, para, né, eu ter qualidade de vida. Eu não posso Perfeito, deixar ele me dominar. perfeito. Olha só, eu vou pegar essa moeda aqui de R$ 1 para te explicar e explicar para todo mundo como hoje eu vejo o zumbido. Você tá falando assim, ele tá muito alto, né? E é por isso que eu virei fã de carteirinha de uma cufenometria bem feita, porque ela consegue me mostrar qual é a cara do zumbido e qual é a coroa do zumbido. E por que que essa moeda é um exemplo? Porque cara e coroa são diferentes, mas Uhum, onde um vai, o outro vai atrás. Ou seja, a moeda é composta por esses dois lados. O uhum, zumbido é composto pela cara, que é como ele é de verdade. Que frequência sonora, número, que frequência sonora ele tem, que sensação de intensidade ele tem e o quanto ele é bonzinho ou ele é uma pestinha para ser mascarado por outros sons. Esse é o retrato falado que eu estava falando antes. A coroa do zumbido é o quanto ele faz uma pessoa sofrer ou não tá nem aí. Por quê? Zumbidos com volume 4 decibéis, ó, a média é de 5 a 10. Zumbidos com cara 4, volume 4, podem ter uma coroa de gente que não tá nem aí, fala, só ouço se eu prestar atenção de noite. Ou podem ter uma coroa de extremo sofrimento. Por que que eu tô com isso? Ai, que medo de Alzheimer. Ai, que medo de ficar surda. Ai, que medo de ficar incapacitada pro resto da vida. Então, quando a gente ouve o paciente, ele vem contando da coroa. E eu já entendi há muitos anos que isso não basta. Por muitos anos eu falo, nossa, se a pessoa sofre, eu tenho que tratar ela até ela parar de sofrer. Só que às vezes ela sofre, a coroa é fortíssima, por uma cara que não é tão alta. E isso é fundamental para a gente usar no raciocínio e na argumentação. Então, um exemplo. Se você tivesse um zumbido 4, tá? E para mascarar, ele é 4 no silêncio, de altura. E para mascarar, precisasse, sei lá, 7 decibéis, ele seria um zumbido abaixo da média, mascarando fácil, mascarando com pouco,
pouco volume externo. Se ele fosse 4, então, mesma coisa no silêncio. E para mascarar, ele precisasse de uns 30 decibéis, ele poderia muito bem servir como esse exemplo que você deu. Eu sento na televisão e eu tenho que aumentar o volume um monte para daí encobrir. Não é para escutar a televisão, é para encobrir. Quer dizer, ele pode não estar tão alto, mas ele pode ter virado uma peste para ser mascarado pelos sons do dia a dia. E isso é um outro mecanismo. Pode não ter estragado a mais o ouvido, mas pode ter entrado num mecanismo cerebral do córtex pré-frontal de um foco, por algum motivo que eu não saberia te explicar hoje, de um foco na percepção do zumbido que nem a festa consegue inibir a percepção, mas ele pode estar o mesmo volume. Então é muito doido quando a gente começa a estudar os detalhes. Você fala, meu Deus, olha, a pessoa está me falando isso, mas o exame dela tá aquilo. Então eu sou a pessoa que tem que associar, porque ela tá me falando o que ela sente de verdade, que é a coroa. E quando eu olho a cara, eu falo, meu Deus do céu, isso aqui é diferente. Então o jeito que eu tenho que conduzir não basta eu me apegar no sofrimento da pessoa. Veja se tá dando. Eu sei que você não pode Super. entender o meu meio de Não, campo, eu tô te entendendo tá? completamente. Então tem muito detalhezinho que quanto mais a gente mergulha no zumbido, mais a gente vê assim, ok, já aprendi muito mais nesses 31 anos do que eu sabia antes, mas falta tanto, porque só quem mergulha enxerga o que ainda não sabe. É só quem mergulha que enxerga o tanto que ainda falta para a gente descobrir sobre zumbido, tá? Então, e é por isso que eu tô tendo esse feeling aqui, que por mais que eu tenha entrado aqui com mega coração de te ajudar, este é um caso que só a conversa não adianta, porque precisa dos exames complementares. E se você já segue a gente há um tempo, não, tem caso que a gente mata a charada aqui só de É, conversar. Não precisa mais nada. Já entendi o que que é, tá? Mas o seu vai precisar dessa complementação. Então, por isso que eu fico aqui te desejando, né? Boa sorte nessa semana, na sua busca, né? Pelos profissionais, pelos exames complementares, para que você possa, o quanto antes, entrar numa linha de tratamento coerente, compatível com aquilo que for encontrado. Tá bom, querida? tá bom, doutora. Serviu aí alguma coisa, então? Muito, você viu muito, sim, me esclareceu bastante coisa. Que bom. Que bom, fico contente. Ô, gente, quero saber de vocês aqui, que o nosso horário já foi. Quero saber de vocês o que vocês acharam desse caso da Rita e o que vocês têm para passar para ela, né? Como uma troca justa. Eu sempre falo que bons relacionamentos têm uma troca justa. Ela entrou aqui, venceu uma certa inibição, foi a primeira a pedir, né, a se candidatar e eu respeitei essa questão dela ter sido a primeira, venceu a inibição, respondeu maravilhosamente bem as perguntas que a gente fez e deixou a gente com uma base de raciocínio para trazer para vocês também. Então, merece palmas, merece nosso coração, nosso agradecimento, mas acima de tudo, merece coisas de vocês aí também que ela possa levar para casa, né? É isso aí. Vamos lá ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, como vocês falaram hoje. Meu Deus do céu, não dei conta de ler aqui as perguntas. Ainda bem que tem essa equipe linda, maravilhosa aí, né, para poder ajudar aí. Ah, eu queria ter sido atendida. Ué, tem que chegar cedo e clicar, mas quem sabe domingo que vem a gente tenta de novo, né? Quando o caso envolve aqui uma atenção, a gente não consegue dispersar tanto aqui. Não dar evidência ao problema para não desestruturar. Essa é uma estratégia, com certeza. O problema você vai atrás da investigação física e emocional. Agora, quanto mais você dá valor de peso, obviamente
qualquer problema Bacana. tem mais chance de te desestruturar. E ela, de fato, falou isso, né? O quanto ela se trabalhou também para que isso não tomasse conta. Agora, eu até esqueci de falar isso, vou puxar de novo. Você não, enquanto você não melhorar, você não precisa ser forte, tão forte o suficiente no sentido de falar assim, eu vou dormir sem som. Eu entendo que é uma atitude sua, mas dormir com som baixinho pode ser uma ajuda para aquela parte da madrugada, inclusive, para você não precisar sofrer se acontecer. Então, eu estou Uhum. falando de não precisa ser tão forte, porque algumas mulheres têm o perfil tão eu vou lidar com isso, eu vou lidar com isso, que é bacana, mas também às vezes não aceitam ajudas básicas, tá? Mínimas. E o dormir com som enquanto você estiver incomodada pode sim ser uma estratégia bacana para você. Sempre o som mais baixo do que o zumbido. A meta não é botar um som que nem se está tentando botar na televisão, tá? Tá. Deixa eu ver o que mais que veio aqui das pessoas. Muito obrigada. Ok, enfim, as pessoas que estão curtindo aí a sua participação e eu agradeço em nome de todo mundo. E quero agradecer também essa equipe maravilhosa, como eu falo no começo. Nossa, eu sou sortuda por estar rodeada de pessoas muito gostosas, boas profissionais e boas de coração, porque não basta ser boa, tem que ser do bem para andar junto com a gente. Então, agradeço vocês, meninas, mais uma vez. Cristina Coraza, que chegou depois, Annelise e a Flávia, tá bom? Um beijo no coração e a gente se vê no domingo que vem. Até mais. Obrigada, Tchau, tchau. doutora. Tchau, tchau. Imagina, tchau. Tchau.